Daí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal De Olho na Lei. Eu sou o Michel e hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito estudado no direito civil, mas que também tem muitas ligações com o direito constitucional, como a gente vai ver nos próximos minutos. Então vamos falar hoje sobre o direito ao esquecimento, porque nós temos decisão recente do Supremo Tribunal Federal nessa matéria, então bora atualizar os estudos. Bora falar sobre direito ao esquecimento e o que foi decidido pelo STF nesse assunto. Bora lá? Em poucas palavras, o direito ao esquecimento se traduz no suposto direito que tem alguém de que certos fatos da sua vida pretérita, passíveis de lhe causar transtornos, deixem de ser rememorados. Vale dizer, alguém que tem envolvimento com alguns fatos pretéritos e que a recordação desses fatos poderiam trazer alguns transtornos. Então, é como se essa pessoa quisesse dizer, olha, me deixe em paz, eu estou tentando viver a minha vida, eu estou tentando refazer a minha vida, então, por favor, não fique revivendo isso, não fique rememorando isso nos jornais ou em publicações da internet, não faça isso, me deixe em paz. Eu quero ter o direito de reconstruir a minha vida, de refazer a minha vida, apesar daquele fato lá atrás que eu pratiquei, em que eu me envolvi. Então, por favor, veículos de comunicação, portais, agentes públicos e privados, por favor, me deixem fazer a minha vida em paz. Não é à toa que esse direito também é conhecido como o direito de estar só ou o direito de ser deixado em paz. A doutrina tradicional aponta como precursor do direito ao esquecimento o chamado caso Lebach, julgado pelo Tribunal Constitucional da Alemanha. O que aconteceu nesse caso? Em 1969, quatro soldados alemães foram assassinados na cidade de Lebach. Então, o que aconteceu? Houve um processo em que dois réus foram condenados à pena perpétua, prisão perpétua, e um desses réus foi condenado a uma pena de 6 anos de reclusão. Então, este último réu estava em vias de cumprir a sua pena, estava quase cumprindo a pena. Só que, dias antes de sair da prisão e terminar este calvário, e terminar de pagar esta dívida para com a sociedade, ele ficou sabendo que certo veículo de comunicação iria fazer uma reconstituição do caso. Iria contar toda a história, iria contar toda a situação em que ele estava envolvido, inclusive falando sobre possíveis práticas homossexuais. Então, o que este indivíduo fez? Ele ajuizou uma ação inibitória visando impedir a exibição do programa. Então, por que ele alegava? Alegava que era alguém que já estava em vias de pagar a sua dívida com a sociedade, que agora iria reconstruir a sua vida e que essa chaga, sendo permanentemente lembrada, iria impedir, iria atrapalhar esse processo de ressocialização desse indivíduo, que agora queria reconstituir, queria recomeçar. Essa questão chegou ao Tribunal Constitucional Alemão, que decidiu que a proteção constitucional da personalidade não admite que a imprensa explore por tempo indeterminado a pessoa do criminoso e sua vida privada. Então, se admitiu que a imprensa não poderia ficar o tempo todo explorando o fato de alguém ter cometido crime, o tempo todo noticiar que alguém cometeu o crime, de modo a prejudicar a reconstituição, de modo a prejudicar a ressocialização desse indivíduo. O direito ao esquecimento, portanto, possui ligações com toda essa questão da ressocialização de alguém que tenha pagado já a sua dívida para com a sociedade, a sua dívida para com a lei. Então, ele é muito lembrado nestes aspectos de pessoas que cometeram um crime, foram condenadas, cumpriram a pena e agora querem refazer a sua vida, só que
permanentemente se veem com essa chaga, se veem com a possibilidade de a imprensa estar noticiando, veículos de comunicação estarem reconstituindo o caso, como que lembrando a sociedade permanentemente do crime que essa pessoa em processo de recuperação tinha cometido. No entanto, esse direito também vinha sendo invocado como o fito de proteger outros aspectos da vida privada do indivíduo, que não apenas o aspecto envolvendo a ressocialização. Então, por exemplo, a Xuxa já invocou o direito ao esquecimento para solicitar que parassem de fazer associação dela com um filme do qual ela havia participado e que trazia transtornos profissionais. A Ana Paula Arósio também tentou invocar este direito ao esquecimento porque, após uma carreira de sucesso, ela se recolheu e ela queria se manter reclusa. Ela não queria mais que veículos de comunicação, que portais da internet ficassem atrás dela, tentando perturbá-la, tentando verificar como ela está, o que ela está fazendo. Então ela queria ser deixada em paz. Em função disso, ela invocou esse direito ao esquecimento também. É evidente que o direito ao esquecimento tem os seus críticos. E esses críticos trazem, resumidamente, os seguintes argumentos para defender a rejeição desse direito, a inexistência desse direito no ordenamento jurídico. Vamos lá analisar cada um deles. O direito ao esquecimento violaria a liberdade de expressão e de imprensa. Ora, ficar tolhendo a possibilidade de a imprensa noticiar fatos históricos, fatos verídicos, é uma afronta à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, conforme esses críticos. Outro argumento: o direito de fazer desaparecer as informações de uma pessoa significa a perda da própria história, afrontando a memória de toda a sociedade. Ora, alguns fatos fazem parte da memória da sociedade, constituem a história de um povo. Então, pelo simples fato de se proteger a honra, a vida privada de uma pessoa, não se pode privar toda a sociedade de ter acesso à sua história, de ter acesso a fatos que fazem parte da sua memória. Outro argumento: o direito ao esquecimento poderia fazer desaparecer registros sobre criminosos perversos, porque existem pessoas que cometem crimes horrendos, hediondos, e que, se fosse por esse direito ao esquecimento, isso seria simplesmente apagado, isso seria simplesmente deixado de ser lembrado. E em alguns casos precisam ser lembrados para dar conta da perversidade de que somos capazes eventualmente. Outro argumento: é absurdo pensar que uma informação lícita se torne ilícita pelo simples decurso do tempo. Ora, se os fatos são verídicos, se as informações foram obtidas por meios lícitos, o só fato de ter já passado algum tempo não pode significar que essas informações, que esta reconstituição dos fatos se torne ilícita. Outro argumento: quando alguém se insere num fato de interesse coletivo, mitiga-se a proteção da intimidade e privacidade em favor do interesse público. Ora, se alguém participa de algum fato que tenha relevo na sociedade, ele não pode agora simplesmente querer que se proteja a sua privacidade em prol do interesse público de ter acesso às informações. Então, como é que o direito brasileiro vinha encarando o direito ao esquecimento até a decisão do Supremo Tribunal Federal? Na 6ª Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal em 2013, aprovou-se um enunciado defendendo a existência do direito ao esquecimento. Enunciado que assim dispunha: a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento. E quando nós falamos em sociedade da informação, nós precisamos hoje lembrar que a informação circula com muito mais rapidez pelos meios digitais, circula com muito mais rapidez pela internet, e hoje é muito difícil, inclusive, de se apagar uma informação que está disponível na internet. Por isso que essa temática acaba ganhando ainda mais destaque, acaba ainda sendo ainda mais discutida em função de que
é difícil, muito difícil você conseguir simplesmente apagar ou então desindexar alguns dados referentes a pessoas que têm seus fatos noticiados e que esses fatos chegam à internet. O STJ vinha admitindo a existência do direito ao esquecimento. Um caso emblemático foi o recurso especial 1.334.097, repetindo, 1.334.097 do Rio de Janeiro. Bom, neste caso aqui, primeiramente a gente precisa lembrar de um programa que era exibido na TV Globo, alguns de vocês podem lembrar, que era o Linha Direta. O Linha Direta, em alguns dos seus momentos, reconstituía crimes históricos, reconstituía casos policiais que marcaram a história do Brasil. Em um determinado momento, Linha Direta resolveu reconstituir tudo o que envolveu a chacina da Candelária, ocorrida no Rio de Janeiro. Um dos envolvidos nessa chacina era uma pessoa que foi inicialmente acusada, mas acabou sendo absolvida. E mesmo assim, o programa Linha Direta falou sobre o suposto envolvimento desta pessoa. Então, essa pessoa entrou com ação, buscando reparação pelo fato de que isso estava perturbando a tranquilidade de uma pessoa que já havia sido absolvida e que, pelo fato de este caso ganhar um novo fôlego, pelo fato de este caso ter nova repercussão, acabou tendo que, inclusive, de se mudar do local onde estava vivendo, mesmo tendo ela sido absolvida. Outro caso que foi retratado pelo programa Linha Direta é o caso da Aida Cury. Aida Cury, uma jovem que foi assassinada em 1958, no Rio de Janeiro. Ela foi atraída para um apartamento, ela foi seduzida, e ela foi violentada, na verdade acabou depois sendo violentada, assassinada e o corpo dela sendo jogado do alto do apartamento. Um caso que acabou ganhando repercussão na sociedade da época e que suscitou já debates sobre a violência contra a mulher. Ocorre que neste caso específico da Aida Cury, o STJ negou a existência do direito ao esquecimento justamente pela repercussão histórica, pela relevância histórica que este caso assumiu para a sociedade brasileira. Então, ao decidir sobre o direito ao esquecimento, o STJ vinha fazendo justamente este cotejo, esta análise, pesando de um lado a questão da liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, e de outro, os direitos à vida, à intimidade, à honra, à imagem, à vida privada, enfim, era isso que vinha baseando a questão do direito ao esquecimento, de modo que isso vinha sendo aplicado, mas de uma forma casuística, caso a caso, que se teria de analisar toda essa situação. E foi precisamente o caso da Aida Cury que chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio do recurso extraordinário 1.010.606, 1.010.606 do Rio de Janeiro, relatado pelo ministro Dias Toffoli. Para o STF, o direito ao esquecimento é a pretensão apta a impedir a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos, mas que, em razão da passagem do tempo, teriam se tornado descontextualizados. Esse conceito foi importante o STF estabelecer porque, segundo o voto do Dias Toffoli, em muitos casos, vinha sendo tratado como direito ao esquecimento coisas que poderiam ser resolvidas por outros institutos, como, por exemplo, a indenização por dano moral, por dano à imagem, por dano à honra, mas que não envolviam um autêntico direito ao esquecimento. Então, o STF resolveu estabelecer este conceito, aliando a questão, principalmente a questão do tempo, como se o tempo pudesse tornar ilícita a divulgação de fatos ou dados verídicos sobre determinada pessoa, determinada situação. Então, tendo isso em mente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que nosso ordenamento já dispõe de mecanismos aptos a reparar danos decorrentes de abusos praticados pelos veículos de comunicação, vale dizer, de abusos
do exercício da liberdade de expressão e de imprensa, como a tutela da honra, da intimidade, da imagem, da vida privada, enfim, já teríamos outros mecanismos para se buscar uma reparação em face desses abusos, sem que se precise recorrer ao direito ao esquecimento, sem que se chegue ao ponto de impedir a divulgação de uma informação verídica, de uma informação obtida por meios lícitos, mas que, apenas pelo decurso do tempo, se tornaria ilícita. Então, com base nisso, o STF diz não ser admissível, não ser compatível com a Constituição Federal, uma ideia de direito ao esquecimento. Então, em função disso, neste recurso extraordinário com repercussão geral, acabou fixando a seguinte tese: é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos e dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão ou de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e civil. Então, não há como compatibilizar o direito ao esquecimento com a nossa Constituição, segundo o STF. Uma informação lícita, obtida por meios lícitos, e uma informação verídica, não se torna ilícita pelo decurso do tempo. No entanto, já dispomos de outros mecanismos para a reparação de eventuais excessos. Podemos buscar indenização, podemos buscar direito de resposta, podemos eventualmente mover ações penais em casos de calúnia, difamação ou injúria, enfim, nós já temos outros mecanismos para eventuais reparações de excessos e abusos, mas não se pode, pelo simples decurso do tempo, impedir a divulgação de informações verídicas ilicitamente obtidas. Então o STF acabou pacificando, acabou trazendo uma decisão muito importante sobre este tema que vinha sendo bastante estudado na questão do direito à personalidade, especialmente no direito civil, e trouxe então esta importante decisão pela incompatibilidade do direito ao esquecimento com a ordem constitucional vigente. Então é isso, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Para mais vídeos como este, para mais conteúdos como este, se inscrevam, ativem as notificações e vamos seguindo nos estudos, que toda semana vamos trazendo aqui informações, vamos trazendo aqui conteúdos relevantes, conteúdos sobre direito constitucional e as suas intersecções com outros ramos do direito. Então, agradeço pela atenção de vocês, vamos compartilhando esse vídeo. Eu sou o Michel e este é o canal de Olho na Lei. Até o próximo vídeo, valeu!